Olá, players! Boa noite! A gente está agora dando início a mais uma live 2021 da Game Terapia Brasil. Se vocês não sabem, o nome da live é o ano que a gente está, né? Então, live 2021, ano 2021, e o horário da live às 20h21 agora também. A gente ajustou para esse ano de 2021. Então, a gente quer dar aí a boa noite, as boas-vindas para vocês que estão entrando aí nessa live para assistir. O tema de hoje está muito interessante: game terapia na função respiratória de idosos com doença de Parkinson. Então, é o resultado de uma pesquisa do mestre Gabriel, e daqui a pouco ele está entrando aí na live para conversar com a gente, eu já apresento ele, e vai ser muito legal, assim, tem resultados bem interessantes para compartilhar aqui com a gente. Mas antes da gente falar com ele, com o Gabriel, tem alguns recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é que o curso Game Terapia Imersiva, ele está à disposição. Então, quem tem interesse de fazer essa formação, ainda não fez, né? Vai lá no nosso link, baixa o e-book, tá bom? O e-book gratuito, tá lá um e-book gratuito para vocês. E vocês conseguem acessar o curso, né, a formatação do curso dentro do e-book. O e-book está de primeira, o e-book é exercícios com óculos VR, então vai te dar os primeiros passos para você poder surpreender seus pacientes com a game terapia imersiva. Então, se você não baixou ainda o e-book gratuito, clica lá, tá no nosso link da bio, certo? Você pode já estar baixando o seu e-book. E para o método Game Terapia 7D também, a gente tá com as vagas para vocês poderem reservar. Então, é só clicar também no link da bio que vocês podem já fazer a sua reserva para a formação do método Game Terapia 7D, que vai te ensinar a transformar videogames em um poderoso recurso de reabilitação. Então, não vamos perder mais tempo, vamos chamar o Gabriel aqui, né, para participar dessa live. O Gabriel, deixa eu primeiro falar um pouquinho do Gabriel, né? O Gabriel Pereira Duarte, ele é formado em fisioterapia pela UESB, aqui da Bahia. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação de processos interativos dos órgãos e sistemas, aqui da UFBA. Ele é especialista em fisioterapia cardiopneumofuncional, fisioterapeuta da Clínica Escola de Fisioterapia da UFBA e atua no setor de reabilitação pulmonar e cardíaca. Então, vamos chamar o Gabriel aqui para estar com a gente. Vamos ver. E aí, Gabriel, tudo bem com você? Boa noite a todos, boa noite, professora Karen. Tudo bem, prazer estar aqui falando, né, sobre esse tema que é um assunto tão vasto, né, e que merece bastante atenção. E para mim vai ser um imenso prazer e felicidade falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, envolvendo os videogames, compartilhar esse conhecimento com vocês. Gabriel, é um prazer imenso, porque assim, o resultado da sua pesquisa, de uma certa forma, é um pouco um produto do trabalho que eu fiz junto com o Daniel, né? A pesquisa com Parkinson, eu avaliando a queda e avaliando o equilíbrio postural, e o Daniel avaliando capacidade de marcha, entre outros fatores, né? E aí você vem dando continuidade, então é um motivo de muito orgulho te receber aqui, tá bom? E te parabenizar pela continuidade do trabalho, pela coragem, né, e pelos resultados que você vai vir aqui apresentar para a gente. Mas, antes da gente começar para os resultados, propriamente dito, eu quero saber, assim, o que te levou a estudar esse tema? Você da área de pneumofuncional, né, e para os games, o que te levou a esse tema? Então, assim, eu sempre tive muita afinidade, né, com a questão dos games, assim, eu sempre gostei de videogame. Inclusive, jogo videogame até hoje, né? Uma coisa que eu nunca deixei de fazer. E eu acho que quando você consegue aliar isso aí à sua profissão, no caso, né? Eu acabei me tornando fisioterapeuta e você conseguir auxiliar uma coisa que você tem esse papel de ludicidade, ao mesmo tempo você pode tratar os pacientes com esse recurso, eu acho que é muito interessante. Então, assim, eu sempre tive interesse natural pelos videogames, então você conseguir aliar isso para a fisioterapia, para mim foi, assim, tipo, perfeito, né? Foi algo que eu adorei mesmo, gostei muito de fazer. Mas você jogava jogos de videogame de realidade virtual
ou jogos de videogame no joystick? Não, assim, é até meio suspeito de falar, assim, apesar de não ter sido contemporâneo, né, do Atari, né, não sou tão velho assim, mas eu cheguei a jogar no Atari, Tá bom, Gabriel. cheguei a jogar no Super Nintendo, cheguei a jogar em Mega Drive, no PlayStation 1, 2, 3, 4, Nintendo 64, então, assim, eu sempre acompanhei todas as gerações, assim, né, dos videogames, nunca deixei de jogar. Então, assim, o Xbox com o Kinect, por exemplo, eu tive uma oportunidade recente, se não me engano, no ano de 2014 foi quando eu comecei a jogar. Mas anterior a isso, eu jogava mais com o joystick mesmo. Foi a primeira oportunidade, Entendi. mas eu acho que em relação a essa questão do Kinect, né, eu acho que é uma ferramenta muito importante que também, acho que mais para frente a gente pode falar mais disso, que meio que as indústrias de desenvolvimento deixaram um pouco de lado, né, mas eu acho que ainda dá para a gente usar muito ele, e muita coisa para a gente fazer ainda com o Kinect. Eu concordo com você. É uma pena, né, a descontinuidade da produção do Kinect. Eu super concordo com você. Eles estão com outros produtos, né, para também avaliar como sensor de captação de movimento. Mas eu também estou de acordo que o Kinect, ele é sensacional, assim, para a nossa área de atuação, né, para captar movimento, para fazer exercícios. E você pensou em usar esse recurso para fazer exercícios, aí pensando em avaliar a função respiratória. E não é qualquer função respiratória, é a função respiratória de pacientes com doença de Parkinson. Então, me fala um pouquinho aí, quais são essas alterações que acontecem na função respiratória de pacientes com Parkinson? Fala um pouquinho mais para a gente entender depois como é que isso entrou aí, a game terapia entra dentro disso. Então, assim, os pacientes com Parkinson, né, como o seu diagnóstico, na maioria das vezes ele ocorre quando o paciente já está idoso, então a gente tem que levar em consideração que tem algumas alterações que já são inerentes ao processo de envelhecimento, né? Então, esses pacientes perdem força, flexibilidade, os volumes e capacidades pulmonares eles são reduzidos em função da idade, então, com a doença de Parkinson, a gente tem uma piora, né, uma perda maior ainda dessa função, principalmente quando a gente leva em consideração fatores como a rigidez inerente à doença, né, a própria capacidade de incoordenação motor, isso influi na capacidade respiratória desses pacientes, a questão do controle postural também, né, é importante a gente frisar, a anteriorização da cabeça, nem todos os pacientes, mas a maioria vão ter a flexão do tronco, alguns vão ter escoliose aliada a, né, uma cifroescoliose, tudo isso contribui para a redução da capacidade pulmonar desses pacientes. E além de que, alguns estudos já identificaram que esses pacientes têm uma oscilação nessa musculatura respiratória. Assim, o estudo que eu consultei, ele não traz especificamente qual músculo estaria oscilando, mas eles citam, em uma linha geral, que existe uma oscilação de 4 a 8 Hz. É um tremor semelhante àquele tremor das mãos do paciente, que ocorre na musculatura respiratória. Então, tudo isso vai influenciar na perca de capacidade de função respiratória desses pacientes. Muito interessante isso. Quer dizer, então, que isso interfere no ritmo respiratório também do paciente com Parkinson. E, no caso, esses padrões posturais, eles geram padrões restritivos, não é isso? Para a função respiratória. Mas é só padrão restritivo ou tem também um padrão obstrutivo? Então, esses pacientes também podem ter padrões obstrutivos. Então, muitas vezes a gente pode considerar também o histórico desses pacientes, né? Às vezes a gente tem pacientes que foram extrabagistas, isso vai influenciar também nessa questão. E além de que essa própria incoordenação muscular, ela pode levar à obstrução também da via aérea. Então, muitas vezes esse paciente, inclusive foi um fator abordado na nossa pesquisa, que a gente também observou, é que esses pacientes, no início, muitos deles tinham um padrão obstrutivo, diagnosticado pela espirometria, e que a gente não fez um follow-up, né, não teve um segmento maior desses pacientes, mas existe uma tendência, até na literatura, a gente chega a encontrar algumas citações a esse respeito, que esses pacientes inicialmente teriam um padrão obstrutivo que evoluiria para um padrão restritivo, com o avançado do quadro da doença. Muito interessante. E aí, no caso, o que costuma ser feito para tratar? O que a fisioterapia normalmente faz para tratar essas alterações respiratórias? E aí eu posso também pensar em pacientes com Parkinson. Tem alguma abordagem específica? Assim, o ideal seria, por exemplo, que esses pacientes com Parkinson,
a partir do momento do diagnóstico, ele já tivesse uma atuação voltada a essa perda de capacidade respiratória, principalmente quando a gente leva em consideração o fator de que, com o avançar do quadro, a maioria desses pacientes, né, uma grande parte deles vão ter também o quê? Problema de disfagia, problema de deglutição. Isso pode levar ao paciente ter pneumonia aspirativa, que muitas vezes pode levar esse paciente com Parkinson a ficar internado. Essa internação vai ter outras consequências, né, e tudo mais. Então, assim, idealmente, assim, a gente pensar, o paciente tem um diagnóstico da doença de Parkinson, a gente vai pensar muitas vezes a fisioterapia, não generalizando, né, mas eu acredito que na maioria das vezes a gente vai focar em prevenir queda desses pacientes, né, preservar ao máximo a funcionalidade deles e tratar também os sintomas motores. Mas assim, como é que eu posso pensar inicialmente? É você fazer um treino de fortalecimento muscular respiratório desses pacientes. E pensando em prevenir. Tanto inspiratório como expiratório? Tanto ins como ex. No caso desses pacientes, assim, o que a gente encontra na literatura ainda é muito escasso, mas assim, pelo que eu pude perceber na minha pesquisa e mais, o que você teria que abordar inicialmente seria um foco mais em musculatura expiratória, porque quando a gente pensa em tosse, a musculatura expiratória que vai ser mais requisitada ainda do que inspiratória, caso você precise inspirar, gerar um grande volume para poder depois expirar. Mas essa musculatura respiratória podia ser tratada inicialmente e você não iria precisar de grandes recursos. Por exemplo, quando a gente pensa em musculatura inspiratória, a gente pensa logo em TMI, a gente pensa em threshold, a gente pensa em power brace, são aparelhos, são recursos instrumentais que você precisa meio que a clínica, o setor de reabilitação, ele precisa adquirir, mas para fortalecer a musculatura respiratória, a musculatura abdominal em si, não é necessário um recurso externo, você pode fazer abdominal com esse paciente. Uhum. Que é uma terapia relativamente simples, é o peso do próprio corpo, é você adequar, claro, né, as limitações, as capacidades que esse paciente vai ter, mas você pode trabalhar abdominal de forma livre, né, sem necessidade de um aparelho externo ou de um peso, por exemplo. Entendi. E como é que você planejou aí o Exergame dentro disso? Porque tem condutas específicas da área de respiratória e, na verdade, você planejou avaliar quais são os resultados das condutas que normalmente se faz, né, num caso desse de Parkinson, e qual o impacto delas, não foi isso? Dentro da função respiratória, diante da função respiratória dos pacientes com Parkinson. Então, quais foram as abordagens de fisioterapia, né, as técnicas de fisioterapia que você utilizou na pesquisa para avaliar o impacto delas, já que elas já são usadas, na função respiratória? Quais foram elas? Então, né, nessa pesquisa que a gente fez, a gente trabalhou com 3 diferentes intervenções. Foi o treinamento funcional, o treinamento aeróbico em bicicleta estacionária e o Exergame. Então, o treinamento funcional, ele consistia de algumas atividades que simulavam atividades da vida diária, né? Envolvia, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, carregar pesos, né, halteres, exercícios com caneleiras. Então, eram atividades que se aproximavam de atividades usuais da vida diária. O treinamento em bicicleta, ele foi feito baseado na frequência cardíaca, né? A gente tinha uma frequência cardíaca de treino-alvo que a gente deveria alcançar. Essa frequência cardíaca era monitorizada e o paciente deveria alcançar essa frequência cardíaca de treino-alvo durante a sessão. E o Exergame, ele também foi planejado em semelhança a esse treinamento funcional, né, que os dois foram feitos em blocos de 3 minutos, então a gente alterava, né, os jogos, assim como no treinamento funcional eram variados os exercícios, a gente utilizou 3 jogos diferentes, né, utilizando o Kinect Adventures. E aí foi esse jogo aqui, né? Deixa eu aproximar aqui. Esse aí. Esse, né? Esse mesmo, esse. Ótimo. Então, foi utilizado 3 diferentes mini-jogos, né, dentro do Kinect Adventures, foi corredeiras, né, vazamentos e, deixa eu lembrar aqui o outro, corredeiras, vazamentos... E foi a ponte dos reflexos. Isso, o cume dos reflexos, né, que eu peguei a tradução, isso. É o cume dos reflexos, na verdade. Isso, é cume dos reflexos. Então, foram esses 3 que a gente utilizou. Então, principalmente quando a gente pensou no Exergame, eu achei que ele trazia um componente muito interessante, porque, assim, apesar dele não ser um exercício específico de musculatura respiratória, ele trabalha todo o corpo, então ele vai exigir várias capacidades desse paciente, né? O paciente que agachar, saltar, desviar de obstáculo,
usar também a função cognitiva, né, que isso também influencia, quando a gente está pensando em paciente com Parkinson, já existem estudos comprovando que aquela relação do sistema de recompensa, né, vai trazer mais dopamina para o cérebro desses pacientes, então isso vai influenciar também na nossa capacidade respiratória. Então foi baseado mais ou menos nisso aí que a gente pensou em utilizar o exergame para trabalhar a função respiratória também desses pacientes. E como era o tempo de programado, assim? Fala mais um pouquinho dessa metodologia, como foi organizada metodologicamente o estudo? Todas essas intervenções, elas tinham, na intervenção em si, a duração de 30 minutos, né? Esses pacientes chegavam, faziam 5 minutos, se não me engano, de alongamento, de exercícios calistênicos para aquecimento, tinha a intervenção em si, depois eram feitos exercícios respiratórios para relaxamento, né? Que o paciente voltasse à sua condição basal. Mas as 6 intervenções tinham a duração de 30 minutos e tinha um objetivo de se alcançar o nível de 15 pontos na escala de Borg, né, que é a escala de percepção individual do esforço, mas para fim de que mantesse uma intensidade mais ou menos parecida nos 3 grupos de intervenção. Né. Então, o fisioterapeuta que estava treinando perguntava, né, como é que está o seu nível de cansaço? Avalia, pontua como é que está o seu cansaço. Está muito cansado? Está pouco cansado? Então, ele tinha que estar cansado durante o treino, né, ele tinha que se sentir no nível de cansaço. Nível 15, né? nível de moderado 15. A intenso já, né? Isso, exatamente. Legal. E aí, dentro disso, quantos pacientes participaram dentro desse trabalho? Bom, na nossa pesquisa a gente teve um total de 58 pacientes analisados, né? Então, a gente teve 18 pacientes no grupo funcional. Randomizados, eles foram randomizados, não é isso? Isso. Então, esses pacientes, eles eram avaliados, então a partir do momento que eles atendiam os critérios de inclusão, né, no estudo, foi feito um sorteio, né, para que garantisse que eles foram colocados no grupo de forma aleatória, né. Então, para a gente garantisse que a gente não escolheu os pacientes que iam entrar em cada grupo, foi feito esse sorteio para que garantisse a aleatoriedade dos participantes em cada grupo. Aquele random, né, naquele programa random. Isso. Certo. E aí eles foram aleatorizados. E como é que foi feita a avaliação antes? Foi feita a avaliação de todos os padrões ventilatórios, todos os parâmetros respiratórios, de toda a função respiratória? O que foi avaliado? Então, esses pacientes eles foram avaliados quanto a alguns parâmetros da espirometria e da manovacometria. Né? Na espirometria, a gente analisou a capacidade vital forçada, o volume respiratório forçado no primeiro e segundo, e o pico de fluxo respiratório. E na manovacometria, a gente pegou os dados da pressão inspiratória máxima e da pressão expiratória máxima. Esses pacientes eles eram avaliados antes de iniciar a intervenção. Eu até não falei antes, né, mas as intervenções eram 24 sessões, feitas 3 vezes por semana durante 8 semanas. Então, eles eram avaliados por um avaliador cego. Então, essa pessoa que avaliou esses pacientes, ele não sabia a qual grupo o paciente pertencia. Então, eles foram avaliados na primeira semana, antes de iniciar as intervenções. Ao finalizar as 24 sessões, eles eram reavaliados por esse mesmo pesquisador que continuava cego. Então, ele não sabia qual exercício o paciente tinha feito, se foi o funcional, se foi a bicicleta, ou se foi o exergame. E aí, era o mesmo padrão de avaliação no final, ao final dessas 24 sessões, dessas 8 semanas. Isso, eram feitas as mesmas avaliações. Isso, chegou a fazer follow-up disso? Não, né? Não, depois de um tempo a gente reavaliou. Respiratória, não. A gente não chegou a fazer. Ok. Então, me fala um pouquinho, com relação aí aos as 3 modalidades, o que você identificou na função respiratória desses pacientes na avaliação? Aliás, antes, né? Assim, na avaliação antes, o que você identificou, independente do tratamento? Eu quero que você me fale um pouquinho se esses pacientes tinham algum risco, se tinha alguma alteração que pudesse já chamar a atenção do fisioterapeuta, já nas fases iniciais da fisioterapia mesmo, para tratamento já precoce, né? Então, eu quero que você me fale um pouquinho, assim, na avaliação, o que você identificou de risco, que é importante o fisioterapeuta tomar conta para tratar, né, esse paciente com Parkinson. Então, esses pacientes, na nossa avaliação inicial, a gente já pôde perceber que todos eles tinham déficit de função respiratória. Então, tanto os parâmetros que a gente avaliou de espirometria, tanto de manovacometria, né, que são as pressões respiratórias, todos eles se encontravam com os valores abaixo do esperado. E eles estavam nas fases iniciais da doença, né? Isso, Qual foi o ROIA? Então, esses pacientes, a gente
para serem incluídos no estudo, né, eles tinham que ter o diagnóstico da doença de Parkinson e estar com classificação entre 2, 2,5 e 3, né, na classificação de Rowe-Hart. Então, esses pacientes eles tinham um acometimento bilateral, né, da doença de Parkinson, mas eles não tinham nenhuma incapacidade grave, né, ainda. Então, e nem nenhum problema respiratório digno de nota, assim, expresso, né, ou manifestado, assim, não, relatado como um problema desses pacientes. Não, eles não apresentavam queixas respiratórias importantes, nenhum deles. Apesar de que eles, quando a gente fez essa avaliação inicial, a gente percebeu que eles tinham valores abaixo do que era esperado, que era preconizado para indivíduos com a mesma idade, peso e altura deles, mas eles não tinham queixas importantes. É um fator também que a gente trabalhou bastante na pesquisa, é que o que pode justificar isso é o fato de que quando esses pacientes têm um diagnóstico da doença de Parkinson, eles diminuem bastante o nível de atividade física deles. Então, como essa demanda do sistema respiratório passa a ser diminuída, eles acabam não tendo queixas por conta disso. Apesar de que, inclusive na literatura, isso é demonstrado que esses pacientes, nas fases iniciais, eles já apresentam déficit de função respiratória. Então, eles vão encontrar valores abaixo de capacidade vital forçada, de volume respiratório forçado no primeiro segundo, de pico de fluxo respiratório, de pressão respiratória máxima e de pressão respiratória máxima. Então, inicialmente, é importante a gente também falar que esses pacientes, nos 3 grupos, eles eram homogêneos, né? Nenhum paciente tinha um déficit maior do que o outro ou saiu de uma condição melhor do que o outro, para obter melhora depois. Então vocês também verificaram se esses grupos estavam também homogêneos com relação à própria função respiratória prévia, mesmo sabendo que eles já estavam com alguma alteração, né? Porque, assim, todos os grupos demonstraram, desde a avaliação inicial, que tinha uma alteração nessa função, né? Para pior, assim, para uma baixa função respiratória. Principalmente do quê? Da capacidade vital, do quê? Quais foram os a gente identificou os parâmetros? Mais em volume respiratório forçado no primeiro e segundo, e o pico de fluxo respiratório também chamou muita atenção. Se eu não me engano, esses pacientes ficavam, a maioria deles, oscilando entre 30% e 40% do que era esperado para eles, em relação ao pico de fluxo respiratório. Então, se a gente pensar, né, de 100%... Qual o risco disso? Eles alcançavam em 30% a 40%, isso aí vai estar principalmente relacionado à capacidade de tosse desses pacientes, né? O pico de fluxo respiratório está principalmente relacionado a essa capacidade que o paciente vai ter frente à necessidade de expulsar um corpo estranho, o próprio conteúdo alimentar, que ele se engasgue, ele gerar um fluxo de ar suficiente para expelir aquele corpo estranho, que ele não chegue a engasgar ou que ele chegue efetivamente a cair na via aérea dele, né? Sim, então, com certeza. Além de que as pressões respiratórias também elas estavam bem abaixo do que era esperado, oscilando em torno de 60%, alguns pacientes se aproximavam de 70%, mas a grande maioria deles estavam abaixo de 70% do esperado. E qual é o impacto disso? Bom, a literatura traz para a gente que quando esses pacientes têm um valor inferior a 70% esperado de pressão respiratória máxima, eles têm um risco bastante aumentado de falência respiratória. E na pressão respiratória máxima, alguns desses pacientes também apresentavam um valor inferior a 60 centímetros de água, que é um fator preditivo também de tosse ineficaz. Já está estabelecido também na literatura. Porque tem que ter a inspiração antes também, né? É por isso? Isso também. Para tossir, porque senão não gera fluxo, né? Olha eu. É isso mesmo. Não entendo nada de respiratória, mas acho isso fascinante. Porque isso é importantíssimo, assim, eu digo que eu não entendo nada, mas assim, estou aprendendo com você, viu, Gabriel? Estou aprendendo com você. Muito legal isso. Então, significa dizer que esses idosos já estavam com algum tipo de alteração funcional, tanto inspiratória como expiratória. Isso é importante. Já começaram assim, mesmo sem queixas, né? Isso. Mesmo sem queixas. Isso é muito importante. A gente tem que atentar a isso enquanto fisioterapeuta, né? E quais foram os resultados das intervenções, né? E aí eu quero que você me fale quais foram os resultados, inclusive dos Exer Games. Vai lá. Então, após essas intervenções, a gente percebeu o seguinte: em relação às variáveis de espirometria, né, capacidade vital forçada, volume respiratório forçado no primeiro e segundo, e o pico de fluxo respiratório, a gente não teve nenhuma melhora importante, relevante. Mas acho que é importante também a gente falar, apesar de ser um tempo curto de avaliação, são 8 semanas, mas a gente não encontrou déficit dessa função. Então, assim, é importante também a gente citar que esses pacientes não tiveram piora dos parâmetros espirométricos. Apesar de não ter tido uma melhora importante, a gente
pode dizer também que eles mantiveram o que eles tinham no início do estudo. Agora, já em relação às pressões respiratórias máximas, foi onde a gente obteve os melhores resultados. O grupo que realizou o treino funcional, ele não teve uma melhora com significância estatística, vamos dizer assim. Mas os grupos que realizaram, tanto o Exergame, tanto o grupo da bicicleta, a gente teve melhora estatisticamente significativa. No grupo Exergame, vou falar do bicicleta antes, né? O grupo bicicleta, a gente teve uma melhora importante da pressão respiratória máxima, né? Os pacientes saíram de uma mediana de 60 centímetros de água, que fica bem próximo daquele ponto de valor preditivo que eu falei para tosse ineficaz, e eles alcançaram 80 centímetros de água. Então, após, na mediana, né? Após as intervenções no caso desse grupo bicicleta. Então, demonstrou que a gente conseguiu ter um ganho importante e que teve significância estatística também. Agora, peraí. Isso significa dizer que eles melhoraram força da musculatura que expiratória, no caso, os abdominais, que favorece a tosse, é isso? Isso. Então, houve melhora da força muscular expressa, né, nesse valor aí, de pé máxima, não é isso? A pressão respiratória máxima, é isso. Pronto. Eu entendendo. Olha, se eu estou entendendo, todo mundo está entendendo. Mas podem perguntar, viu, gente? Perguntem. E com relação... E depois, se a gente não falar aqui nessa live, né, não, Gabriel? O Gabriel já está se colocando aí. Ele vai responder depois, vai fazer umas respostas específicas, tá bom, gente? Mas podem perguntar. E com relação ao Exergame, que o pessoal está querendo saber. Exergame são exercícios baseados em videogames, não é isso, Gabriel? No caso, você usou o Xbox com sensor Kinect. Vou atualizar aí, que deve ter gente entrando agora. Então, fala aí para mim. Para nós, né? Para todos nós. Em relação ao grupo que realizou o treinamento com Exergame, a gente teve uma melhora importante na pressão inspiratória máxima desses pacientes. Então, eles saíram de uma mediana de menos 58 centímetros de água e alcançaram menos 70 centímetros de água. Uau! E como resultado com significância estatística, né? Então, foi um dos resultados que mais chamou a atenção na nossa pesquisa, foi essa melhora do grupo Exergame em relação à pressão inspiratória máxima. E o impacto disso? Então, a gente percebeu também que no grupo do Exergame, esses pacientes também obtiveram aquela melhora em relação àquele ponto de corte que eu tinha falado anteriormente. Alguns desses pacientes, eles estavam com um valor inferior a 70 centímetros de água, né, ou a 70% do previsto para a pressão inspiratória máxima. No caso aqui, especificamente, eles saíram de 67,5% do que era esperado, né, para eles, e alcançaram o valor de 78,7% após as intervenções, né. Então, eles obtiveram uma melhora importante nesse quesito também em relação ao que era esperado, além do valor em si, né, além do valor em centímetros de água, eles obtiveram melhor em relação à porcentagem prevista. Muito interessante. E no caso, para a fisioterapia respiratória, assim, vou dizer assim, fisioterapia respiratória convencional, dentro das abordagens, não foi feito nada específico para esses grupos, né? Nada além do que o exercício em si, não foi feito nenhum outro tipo de intervenção respiratória, não é isso? Isso, não, é importante a gente falar sobre isso aí, porque a gente não fez nenhuma intervenção adicional, não fez musculatura inspiratória ou de musculatura expiratória. Esses efeitos que a gente teve foi devidos ao treinamento que a gente fez para os pacientes. No caso, na pressão inspiratória máxima, foi devido ao Exergame, exclusivamente. A gente não fez nenhuma outra intervenção adicional junto ao Exergame, no caso, para obter interessante. É muito interessante saber disso, saber que algumas condutas que a gente já faz podem impactar positivamente na função respiratória. E nesse caso, a fisioterapia convencional houve melhora, mas não houve melhora significante, não foi isso que você falou inicialmente? Isso. Teve melhora, mudou o parâmetro, né? Aumentou os valores, né? A gente teve um aumento, mas não chegou a ter significância estatística. Mas apesar do fato de a gente ter tido melhora clínica, né? Se a gente trazer aqueles critérios que a gente trouxe de pressão inspiratória máxima abaixo de 70%, esses pacientes, ao final do estudo, todos tinham a pressão inspiratória máxima acima de 70% nos 3 grupos. E na pressão inspiratória máxima, quando a gente avalia a mediana, todos eles ficaram acima de 60 centímetros de água, apesar de que,
quando a gente parte para o intervalo interquartil, a gente ainda teve alguns valores abaixo de 60 centímetros de água. Isso nos 3 grupos? Nos 3 grupos a gente chegou a ter. Com exceção do grupo bicicleta, que foi o grupo bicicleta que teve a melhora mais significativa em relação à pressão respiratória máxima, eles mantiveram esse valor acima de 60 depois. Mas tanto no grupo funcional, tanto no grupo exergame, a gente ainda encontrou alguns valores abaixo de 60 centímetros de água, após as intervenções. Isso mostra a necessidade de, talvez, associar mais condutas também com uma certa especificidade, não? Integrando aí as condutas que os fisioterapeutas normalmente já fazem, né? A importância de você adicionar alguns elementos que dão caráter de mais especificidade ao tratamento da função respiratória, não é verdade? Não é isso, é um dos resultados que a gente pôde observar no estudo, é o seguinte, que a gente precisa promover cada vez mais, eu acho que isso já é feito, mas com o resultado do nosso estudo a gente consegue enxergar isso de forma mais palpável, que a gente precisa integrar as condutas, né? A gente não pode isolar o paciente numa conduta só. E não é só o paciente com Parkinson, né? Quando a gente fala paciente com DPOC, paciente com insuficiência cardíaca, o paciente que, enfim, das várias condições que a gente vai tratar, a gente precisa cada vez mais buscar essas condutas integrativas. Então, quando a gente falou aqui agora, especificamente da função respiratória desse paciente com Parkinson, a gente percebeu o seguinte: o grupo que fez bicicleta melhorou a PE máxima, o grupo que fez o exergame melhorou a PI máxima. Então, por que não utilizar essas duas condutas juntas nesses pacientes? Então, a gente pode tirar um dia da semana, ou a depender do fluxo, né, da quantidade de sessões que esse paciente faz, ter o dia do exergame, o dia de fazer bicicleta, e junto a isso também integrar alguma conduta específica, né, como você falou. É interessante que esses pacientes tenham acesso a um resistor linear pressórico, né, que pode ser tanto o threshold como o power brake, ou os próprios exercícios de fortalecimento da musculatura abdominal também, que não dependem de, como eu falei antes, né, a gente não depende de um aparelho externo para a gente fazer. Então, muitas vezes esse paciente vai fazer lá um fortalecimento, principalmente em membros, né, musculatura periférica, vai fortalecer bíceps, tríceps, um exemplo aqui, né, quadríceps, isquiotibiais. Por que não trabalhar o abdominal desse paciente também? Colocar esse paciente para fazer uma prancha, se ele tiver condição, né, fazer um fortalecimento de oblíquo, de transverso, de reta abdominal. Se o paciente não puder, né, assumir a posição deitada, alguns pacientes idosos, alguns têm, né, problemas de labirintite, não podem deitar, ficar no decúbito zerado, mas você consegue buscar outras alternativas para poder fazer esse fortalecimento de abdômen com esses pacientes, né, esse fortalecimento de base, de centro, que é tão importante para todas as condutas, não só o paciente com Parkinson, né, para pessoas saudáveis também, né, fortalecer o core é vida, né, você tem que fortalecer o core. eu vou dizer que sim. Especificamente eu vou dizer que sim. E sabe uma coisa que eu pensei, Gabriel? Uma coisa bem legal, a gente usar, por exemplo, cicloergômetros junto com uma game terapia imersiva de um determinado jogo que te coloque para ver um determinado ambiente, ou que faça com que você combine o videogame com o treino de bicicleta, né? Que pode ser com um cicloergômetro, facilmente adaptável, inclusive em hospital, né? Dentro de um ambulatório, se você não tem uma bicicleta, um cicloergômetro é facilmente adaptável. Então, acho que incorporar, usando com óculos de realidade virtual, quem sabe uma próxima pesquisa, hein, Gabriel? Associando bicicleta, associando bicicleta e exergame, agora com game terapia imersiva, com óculos de realidade virtual. É uma possibilidade que eu acho bem interessante mesmo, assim. Durante a minha pesquisa, eu não cheguei a encontrar em pacientes com Parkinson o uso da game terapia imersiva, né, com óculos de realidade virtual. Mas eu acho que é uma possibilidade que seria bem legal mesmo, assim. Funciona também como feedback, né? Isso. Um feedback para a pessoa ter de um cenário diferente, se transportar para um cenário diferente, de repente estimular na bicicleta ou no treino aeróbico, né? E além de que, assim, de alguma forma, eu imagino que deve ser um cenário mais acessível, o óculos de VR, do que um console, assim, né? Tem que ter o console, tem que ter a TV ou um monitor, né, que seja adequado. E a questão do espaço também, né? Quando a gente pensa também em relação aos espaços que são cada vez mais reduzidos hoje em dia,
para você fazer um tratamento com Kinect, você tem que ter um espaçozinho, né? Você tem que ter lá o sensor Kinect, tem que ter um espaçozinho para a pessoa se movimentar. Então, às vezes a pessoa não tem acesso, às vezes a própria questão de mobília, né, dentro de casa, não vai ter esse espaço tão amplo para poder fazer o Kinect. Então, eu acho que a realidade virtual, com óculos, né, imersivo, acho que vai figurar aí como um fator importante mesmo, de pesquisas futuras e até já para aplicar, né, atualmente já. Acho que vai ser bem interessante mesmo. Pois é, Gabriel, aí, ó, tá vendo? A Gabriel tá dando dica também. E agora fala um pouco mais dos seus resultados. Vamos entender melhor quais foram o que você acha que o Exergame melhorou a API máxima? O que você acha que a bicicleta estacionária, né, o treino aeróbico de bicicleta, melhorou a API máxima? Como é que você justificou essa melhora, né? Em que base científica, em que explicação teórica aí? Então, esses resultados que a gente encontrou, né, com o Exergame melhorando a API máxima e a bicicleta melhorando a API máxima, até o momento a gente pode dizer que são resultados inéditos, porque a gente, pesquisando na literatura, a gente não achou nenhum resultado que fosse comparável a esse. Então, já existem outros estudos, por exemplo, tem um estudo bem legal foi até de um pessoal aqui do Brasil que eles fizeram um treino de força, né? O paciente eram feitos treinos de carga resistiva progressiva e esses pacientes melhoraram tanto a PI como a pressão expiratória máxima desse paciente. Também como resultado indireto, vamos dizer assim. Força, isso, indireto, não era nada. Não, era um treino resistido. Se eu não me engano, eles avaliaram assim, os grupos musculares que seriam mais requisitados em atividades funcionais do dia a dia. Então eles faziam deadlift, eu acho que fazia também supino, um agachamento também. Ele descreveu lá direitinho e eram feitas as alterações progressivas de carga, né? Você fazia aquele teste de uma RM, pegava uma porcentagem e ia feito esse aumento progressivo. Então, assim, já tem alguns estudos nesse sentido, mas quando a gente fala tanto em Exergame, né, com terapia com videogame, tanto com a bicicleta estacionária, a gente não encontrou nenhum outro ainda. No caso da bicicleta, o que a gente hipotetizou, porque como a gente não teve nada para comparar ainda, é o seguinte, que quando esses pacientes começam a fazer o treinamento aeróbico, eles vão ter uma requisição, né, vai ter uma demanda maior da musculatura ventilatória. Então, o treino aeróbico em si, ele vai precisar o quê? De consumo de oxigênio e de eliminação de gás carbônico. Então, o que a gente hipotetizou e teorizou foi que, considerando a rigidez torácica desses pacientes, eles iam precisar, frente à demanda ventilatória aumentada deles, trabalhar mais a musculatura respiratória de forma ativa, para poder dar conta dessa demanda ventilatória. E isso, então, durante o exercício ali em bicicleta, eles acabaram tendo uma ativação maior da musculatura respiratória e que isso se traduziu, quando a gente fez as avaliações, no aumento da PE máxima. Em relação à pressão expiratória máxima do grupo que realizou o Exergame, o que a gente também está levantando como hipótese é que a característica do treinamento com Exergame, ela se assemelha com um treinamento intervalado. Então, essa questão do paciente ter que saltar, ter que agachar, levantar, desviar de obstáculo, né, em vazamentos, ele tinha que ter uma agilidade para poder levantar o braço numa direção e outra, procurar. Então, a gente pensou que esses exercícios exigiam muita potência, né, explosão muscular, isso remetia com o treinamento intervalado. E fora que, além disso, para você depois me complementar, com certeza vai me complementar aí, fora que você não tem uma repetição sequenciada, né? Você faz repetições de movimentos, não necessariamente seguindo uma determinada ordem, uma ordem obrigatória. Na surpresa, são movimentos que são feitos sem nenhuma preparação do paciente antes dele saber qual vai ser a próxima repetição que ele vai fazer. Ele não sabe o próximo movimento que vem, né? E isso exige também uma atenção, uma demanda cognitiva aí grande, né? E aí pode continuar aí com o treino intervalado. Essa questão da dupla tarefa, né? Que a gente sempre está envolvido quando a gente trabalha com os Exergames. Então, como a gente pensou que essa característica com o treinamento intervalado, a gente tem uma demanda ventilatória aumentada, e principalmente em função de requisitar mais a musculatura inspiratória, então o que a gente pensou é que esses pacientes
tinha uma demanda ventilatória aumentada durante a realização desses exercícios, que, consequentemente, eles precisavam ativar mais a musculatura inspiratória, e que isso levou ao aumento da força muscular inspiratória, que a gente conseguiu enxergar ao avaliar a pressão inspiratória máxima desses pacientes. Com certeza. Então me explica melhor aí, por que você achou o treino do Exergame, ou por que vocês teorizaram isso, de que o treino de Exergame ele se assemelha mais a um treino intervalado? Explica aí de novo, só para ficar claro aqui pro pessoal. Pronto, então, foi em função dessa característica que eu falei, dos movimentos requisitados quando o paciente está jogando, eles têm essa característica de explosão. Então, eles pediam uma requisição que, como você mesmo falou antes aí, cara, eles não eram uma coisa programada, né? Então, eles não tinham como saber o que eles iam realizar, então, eles tinham essa questão não tinha essa questão da antecipação, eles não previam o que eles iam fazer, então eram movimentos que eles precisavam de explosão e de potência muscular. Então, assim, apesar de que, por exemplo, você vai fazer um treino intervalado, você vai fazer 30 segundos a 90% do seu VO2. Então, a pessoa meio que sabe que ela vai ter que ficar 30 segundos ali correndo em 90% do VO2 máximo. Mas no Exergame, a gente não tinha essa característica, mas ainda assim, a gente achou que eles tinham essa semelhança em função de você ter características de potência e explosão, força muscular, né? Além da própria alternando o movimento, né? Alternando exercícios, inclusive. Além da própria capacidade aeróbica, né, que era requisitada para realizar esses movimentos, né? Muito interessante. E parece que faz todo sentido, assim, para mim, você explicando, faz absolutamente todo sentido. E dentro disso, assim, me chama a atenção uma coisa muito importante também, Gabriel, do fisioterapeuta atentar para a função respiratória desde as fases iniciais da doença de Parkinson, e entender que a conduta que ele está fazendo, em certa medida, também vai impactar nessa função respiratória, e, portanto, ele deve olhar com mais atenção e avaliar esses parâmetros para ver se eles estão melhorando, e para ver se o paciente está potencialmente em algum risco, ou de falência respiratória, como você falou, ou de tosse ineficaz. Eu acho que isso é algo que deve se chamar bastante atenção. Seu trabalho, assim, me enche de orgulho nesse sentido, e os resultados inéditos que você comentou, porque eu acho que a nossa profissão, ela cada vez mais tem esse olhar integrativo, sem dúvida nenhuma, né, de você pensar nas dinâmicas motoras, cognitivas, emocionais, e motoras, não só motoras periféricas, mas motoras também pensando na questão respiratória. Além de a gente ter todo esse olhar integrativo, acho que a gente tem que cada vez mais somar, né, esse aprendizado e alertar mesmo os fisioterapeutas no sentido de que ele também está ali trabalhando a função respiratória e que, portanto, esses padrões ventilatórios devem ser avaliados previamente. Você não acha? Não, eu quero saber sua opinião. Não, com certeza. Muitas vezes, né, quando a gente fala especificamente desses pacientes com doença de Parkinson, já vai fazer muita avaliação de equilíbrio, né, a questão postural também é muito trabalhada, a própria fraqueza muscular, ela é bem avaliada, e muitas vezes, por exemplo, no serviço que a gente fez essa pesquisa, eu não observava durante os atendimentos os fisioterapeutas fazendo essa avaliação, mas é de grande relevância. Não é de rotina, né? Não faz parte da rotina, né? Isso, eu acho que é uma coisa que tem que se inserir na rotina, nos guidelines, a importância de ter um olhar com claro, integrativo, mas tendo especificidade, porque a cinesioterapia, dentro dos seus conceitos, ela precisa de especificidade de treino, né? Se você conseguiu atingir alguma melhora respiratória, foi porque, em alguma medida, esse tipo de exercício, ele interferiu na função respiratória, porque senão não teria melhorado nada. Não é verdade? Esse tipo de treinamento teve influência. Então, assim, pelo seu estudo e pelas próprias características dos pacientes com Parkinson, o treinamento com videogame teve uma resposta significativa na melhora da força da musculatura inspiratória, né? E isso é muito importante, inclusive também para ajudar no mecanismo da tosse, não é? Porque você precisa ter volumes para você conseguir expulsar o ar e conseguir... Claro que você precisa de musculatura expiratória para fazer a tosse, né? Para ter a eficiência da tosse, sem dúvida nenhuma. Mas que
ele melhorou a força respiratória, expiratória também, mas sem significância estatística. A significância estatística que você encontrou foi na musculatura inspiratória. Isso, é. No caso, no grupo Exergame, a musculatura respiratória a gente não teve melhora, com significância estatística. Só no grupo bicicleta mesmo, A gente obteve melhora foi na pressão inspiratória máxima. Mas que assim, como você mesmo falou, cara, a gente não pode separar, quando a gente fala da função respiratória e quando a gente fala em capacidade de tosse, a gente não dá para separar uma pressão inspiratória da outra. As duas têm que estar numa condição boa para poder tanto gerar o primeiro volume de ar e também para gerar o fluxo depois da tosse na fase respiratória, na fase de expulsão, né? Então, uma coisa leva a outra. Se tiver a musculatura fraca, a inspiratória fraca, ele não vai conseguir gerar volume, apesar dele ter força respiratória. E se tiver força respiratória e uma força respiratória fraca, ele não vai gerar o volume suficiente para poder conseguir encher o pulmão para poder ter o fluxo necessário para a tosse, né? Então, a gente não pode separar uma coisa da outra. Tem que sempre trabalhar os dois juntos. Essa questão que você levantou também é muito importante, né? Você precisa, essas avaliações elas têm que ser incorporadas na rotina desses pacientes. O paciente teve diagnóstico da doença de Parkinson, chegou para você como fisioterapeuta. Você vai fazer todas as avaliações de rotina, incluir também a função respiratória, porque não foi agora na pesquisa que a gente percebeu que esse paciente, mesmo em estágios iniciais, tem déficit. Já tem uma quantidade boa de publicação falando disso. O paciente, nas fases iniciais com a doença de Parkinson, tem déficit de função respiratória. Já está bem estabelecido. Né? Isso está exatamente, até mesmo porque precisa ser trabalhado isso, porque o maior índice de mortalidade está relacionado à broncoaspiração, inclusive. É a pneumonia aspirativa, isso. Não é a pneumonia aspirativa, né, levando à morte. Então, o aumento da mortalidade está relacionado à função respiratória, no caso, a alteração da função respiratória. Então, mais um alerta ainda, mais ainda uma importância, e que legal, assim, você trazer esses resultados dos Exergames, mostrando que eles podem contribuir para essa melhora da função respiratória em pacientes com Parkinson. Aí eu quero te perguntar, a game terapia tem potenciais para melhora da função respiratória em pacientes idosos com Parkinson? Qual é a sua resposta? Assim mesmo? Sem dúvida que tem, né? Tem muito potencial. Né? Eu acho que a pesquisa, assim, ela vem trazer isso, né, de uma forma mais palpável, né, mostrar os resultados em números e tal, mas eu acho que quando a gente fala em pacientes com doença de Parkinson, você trazer uma terapia como é a game terapia é fundamental, assim, não só ele vai melhorar, a gente trouxe esse resultado, melhorou a pressão inspiratória máxima, mas não só na pressão inspiratória máxima, não só na função respiratória, para o paciente como um todo, essa questão de trabalhar a dupla tarefa, a cognição, essa questão do sistema de recompensa, que você consegue liberar mais dopamina para esses pacientes. Então, não só para a função respiratória, para a função respiratória, a gente está conseguindo demonstrar que funciona, sim, tem um potencial enorme. Eu acho que dá para fazer mais pesquisas, a gente pode trabalhar outros, né, como a gente pode falar assim, outros jogos, a gente pode explorar essa questão, como você levantou também, da realidade virtual imersiva. A gente pode trabalhar isso aí também. Então, assim, tem muito potencial, sim. Eu acho que dá para explorar muito isso aí, não só em questão de atendimento, mas para pesquisa também. Deve ter muita coisa ainda para ser feita. Apesar, né, da gente pensar que a maioria dos desenvolvedores, né, meio que deixou de lado. A Microsoft, né, com o sensor Kinect, né, a Sony com o PlayStation, eles não chegaram a trazer, né, uma tecnologia nesse sentido. Mas o Nintendo Switch, né, há pouco tempo atrás, lançou aquele Ring, né, o Ring Adventures, que eu acho muito interessante também, né? Eu tenho ele. Legal. Maravilhoso, presença, isso é incrível. Quanto que ele mobiliza. Tô devendo vídeo pro pessoal aqui do Ring Adventures. Mas é isso, então assim, dentro disso tudo que você me falou, vem aquela outra pergunta, outra coisa que vem, assim, sabe, incomodando o pensamento. Eu acho que vale a pena te perguntar, o que você acha que falta para os profissionais, então, lançarem mão desse recurso que é aprovado pelo COFITO desde 2015, é reconhecido como um recurso de fisioterapia? O que está faltando para os fisioterapeutas lançarem mão desse recurso, já que a gente está vendo as evidências científicas, a gente vê os resultados? O que falta aqui, na sua opinião?
Então, assim, falando assim, na minha opinião, eu acho que falta muitas vezes a questão do fisioterapeuta em si. Ele ter um outro olhar para os videogames. Muitas vezes ele vai ter aquele olhar só de que é uma coisa lúdica. Ah, não, vou usar na pediatria usa, vai trazer uma ludicidade ao tratamento. Falta ele ter esse olhar, como você falou, tem cada vez mais pesquisa sendo feita, tem estudos sendo publicados, de que tem comprovação científica de que funciona. Então, assim, acho que tem um certo preconceito revestido de que é uma coisa que só serve para fazer ludicidade, eu vou trabalhar ali com a pediatria. E tem a questão também do acesso também. Eu acho que, querendo ou não, ainda falta acesso na grande maioria, né? Por exemplo, assim, falando da realidade, por exemplo, da clínica escola de fisioterapia, até pouco tempo atrás a gente não tinha. Se eu não me engano, uma das colegas, com recursos próprios, ela deixou um Xbox lá na pediatria, que é livre, se a gente quiser trabalhar com os pacientes, pode utilizar também. Mas, assim, ela trouxe com os recursos dela. Então, assim, falta também, assim, o acesso a esse recurso. Uhum. E essa questão também dos próprios desenvolvedores terem deixado de fabricar, o Nintendo Wii não é mais fabricado. Então, assim, é complicado você, por exemplo, você pode ter acesso ao Nintendo Wii, se ele tiver algum defeito, não tem como ter uma reposição, algo nesse sentido, né? E os novos, de uma certa forma, um Nintendo Switch, por exemplo, o novo, ele está custando entre R$ 2.500, alguma coisa, mais ou menos, e você vai ter que comprar outros recursos associados se você também quiser. Por exemplo, o Ring Adventure, você tem que comprar separado. Já vai mais R$ 2.000 aí, pelo menos, no mínimo. Mas o Switch, ele custa mais ou menos isso. Dá para você fazer game terapia. Você consegue fazer com o PS4, você consegue fazer também game terapia, inclusive com óculos de realidade virtual, né? Você consegue fazer. Agora, com o Xbox, você também consegue, o Xbox One. Né? Mas o novo Xbox, por exemplo, já não vem mais com câmera nenhuma, não vem mais com sensor, já não vem mais assim. Eu acho que isso também, sim, isso interfere, né? Eles estão investindo mais na Azure, que é uma outra câmera que capta, inclusive, é sensor para captar movimento, para avaliar, por exemplo, o posto de trabalho, para ver se tem algum risco de trabalho, para você avaliar risco de quedas em ambientes onde você tem idosos, instituições asilares. Então, ele consegue, com software, avaliar aquele ambiente, captar movimento e pode usar como recurso de avaliação, inclusive em postos de trabalho e nessas situações de saúde também. Mas não tem esse, realmente, né, dentro da Sony, você não vê os jogos mais tão voltados para sensor de movimento, né? Mas os jogos novos estão aí, esses outros que estão sendo comercializados, estão sendo muito revendidos, inclusive quase não existiu mais no início do ano para comprar, no ano passado, o jogo do Switch novo, que é aquele Ring Adventures que você falou. Quase não foi mais achado. Por pouco eu não comprei. Por um pouco eu fiquei fora. Mas você conseguir os antigos. Você consegue ter os antigos com Mercado Livre, alguém que comprou e quer se desfazer. Consegue, é possível, né? Mas eu entendo quando você fala da falta de acesso, isso poder impactar. Agora também, Gabriel, só para complementar aí, e quero te perguntar também, os equipamentos de fisioterapia são caros. Assim, você vê um videogame desse, você entende que pode usar para fisioterapia. Não é um investimento tão caro assim, né? Quando você compara com os recursos de fisioterapia. Se você enxerga esse videogame não como uma brincadeira, como um recurso de fisioterapia, você passa a ter um outro olhar para o custo dele e para o custo-benefício que ele traz, né? Não, com certeza. Né? Na própria universidade, né? A gente já tem, por exemplo, uma história do professor Nildo, né? Ele trabalhou com pacientes com condições neurológicas, né? Com Nintendo Wii. Seu orientador. Ele trabalhou com Nintendo Wii, né? Em pacientes com AVC, teve resultados, né? Bem interessantes. O professor Daniel também já trabalhou com Nintendo Wii, inclusive eu participei também, né?
de uma das pesquisas que ele fez, ele comparou o Nintendo Wii com a bicicleta estacionária, né, em doses saudáveis. E ele viu que era equivalente, né, em relação ao gasto energético, às condições que foram avaliadas. Então, assim, é um recurso que, de certa forma, ele é acessível e, ao mesmo tempo, também, como você falou, né, você investe em comprar outros equipamentos, né, de fisioterapia, equipamentos que são relativamente muito mais caros, só que não se dá a devida atenção ao Nintendo Wii. Inclusive, um fator que eu acho que é bem interessante na questão da aderência do tratamento desses pacientes, porque se você pensar que o paciente vai lá fazer as mesmas, em tese, né, os mesmos exercícios, vai fazer aquele fortalecimento ali com a pé, com caneleira, aí tem um dia, eu lembro dessa pesquisa do professor Daniel mesmo, os pacientes eles iam para lá super empolgados, eles iam fazer aquele treino de boxe do Nintendo Wii, então eles iam para lá, era uma felicidade tão grande para eles fazerem, e saíam de lá empolgados, alguns queriam, eu quero comprar um para mim, eu quero ter um desse em casa para fazer, então, tipo assim, é um fator de aderência ao tratamento também, né, desses pacientes. E principalmente nesse contexto que a gente está na pandemia, por exemplo, se esse fosse em se tratando aqui no Brasil, né, em relação aos valores do Brasil, se fosse uma coisa mais acessível, seria muito interessante, principalmente para pacientes idosos aí, que muitos ficaram limitados, né, evitaram sair de casa para ter uma atividade física. Então, se esse paciente tivesse um Nintendo em casa, um Xbox com Kinect, seria fascinante, né? O próprio fisioterapeuta podia fazer uma supervisão, acompanhar, mas eu falo assim, como uma forma de atividade física, a manutenção da saúde para a vida inteira. É uma coisa fascinante. Eu acho que em outros países que acaba tendo um valor mais acessível, eu acho que ele está mais presente, né, nas residências, mas quando a gente pensa aqui no Brasil, eu acho que ele acaba sendo um pouco limitado, né? Não são todos os lares que a gente vai ter um Nintendo Wii, um Xbox com Kinect, infelizmente. Né? Apesar de ser um mercado que vai crescer e está cada vez mais crescendo no Brasil, um dos que mais crescem. É o mercado que mais cresce. Se a gente tivesse uma redução de impostos, né? Porque muito dos preços são impostos, né? Reduziu até, né? Deu uma reduzida, mas era para reduzir mais. Foi bem suave, né? Eu acompanhei realmente essa redução, mas ela foi bem suave, né? Pode ser mais, né? Pode ser mais. Mais redução de impostos. Querido, quero muitíssimo agradecer. Não sei se você tem mais alguma mensagem para passar para o pessoal aqui. Você quer dizer mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem? Os nossos só, assim, de forma resumida, a gente já falou bastante, mas assim, eu acho que não só quando você for tratar um paciente com doença de Parkinson, mas qualquer outro paciente, considere o exergame, a game terapia como um recurso válido. A gente falou aqui hoje de função respiratória de idosos com Parkinson, mas eu acho que você pode estender isso a qualquer paciente, tipo, na população que eu sou mais habituado a trabalhar, pacientes de reabilitação pulmonar e cardíaca, são pacientes que beneficiam muito de game terapia, de exercícios com exergame. Então, assim, o recado que eu acho que tem para dar é isso: considere a game terapia, vão além de enxergar esse tratamento como um fator não só lúdico, mas como um recurso fisioterapêutico que é palpável como outro qualquer e que traz benefícios importantes para os seus pacientes. Então, usem o videogame, usem a game terapia. Querida, muito obrigada, viu? Foi um prazerzaço ter você aqui, Gabriel. Espero contar com você numa próxima oportunidade. Eu vou te convidar certamente, viu? E quero deixar um abração. Obrigada a todo mundo, gente. Um beijo para todo mundo que estava aqui acompanhando a gente. A live vai ficar gravada. Para que vocês possam depois assistir novamente, anotar todos os detalhes aí. Quem chegou agora, tá acompanhada, vai ficar no IGTV. Um beijo, gente. Tchau, Gabriel. Valeu, tchau, tchau, tchau todo mundo. Obrigado.